Qual é a importância dos templos? Qual a importância da igreja ao longo da história, ao longo dos impérios que reinaram sobre a terra? No livro de O que os templos têm de importante para Deus? Será que para Deus os templos, as igrejas, têm essa importância e essa definição que os sacerdotes, os pastores, os seus líderes dão para ela nos dias de hoje? No livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 1 está escrito: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Deus está dizendo que o céu é o seu trono, que a terra é o descanso dos seus pés, e que casa me edificareis vós? Ao longo da história, podemos observar que cada grupo de pessoas, cada grupo de indivíduos, cada grupo de nações deram grandes importância aos templos. Por exemplo, os gregos fizeram do Paternon a casa dos deuses. Para os atenienses, o templo de Atena era a casa de Deus. Para os romanos, as basílicas e o Vaticano é a casa de Deus. Para os judeus, a casa de Deus é o templo de Salomão. Para os árabes, a casa de Deus são as mesquitas. Para os evangélicos, cada grupo tem o seu templo, segundo a sua denominação. Cada grupo de evangélico tem uma casa referida como casa de Deus, um templo. E que todas essas construções, em todas essas culturas, em todas essas religiões, o que todas essas construções têm em comum? Todas elas representam o poder de suas religiões. Todas essas construções representam o poder de suas denominações. E o poder gera grandeza. E a grandeza gera um autoritarismo, e esse autoritarismo acaba gerando controle sobre os seus fiéis, sobre seus determinados grupos de seguidores. Ao ponto desses seguidores entenderem que só terão Deus se estiverem nesses templos, nessas igrejas, nessas casas. Mas o que Deus tem a ver com o templo? O que Deus tem a ver com uma igreja? Quando buscamos o entendimento da palavra de Deus, segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, podemos observar e aprender que nós somos a igreja, que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que nós somos o templo sagrado. E sendo o templo sagrado, a comunhão de Deus é direta conosco, que somos o templo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 24, está escrito: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E no livro de Atos dos Apóstolos, também no capítulo 1, no versículo 8, está escrito: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, está escrito: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine,
Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja que são versículos sempre nos ensinando que nós somos o templo, que nós somos a igreja, que nós somos a casa sagrada de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 5, está escrito, dizem alguns a respeito do templo, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava orando de formosas pedras e dádivas, disse: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus dizendo a respeito dos templos, que não ficariam pedras sobre pedras que não seriam derrubadas. Então, entenda que você é a casa de Deus, que o Espírito de Deus habita em você, que você é o lugar sagrado de Deus e que você jamais poderá deixar e sair da casa de Deus, porque vós sois o santuário de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo.